E eu quero dizer para vocês que eu estou suspendendo a greve de fome, mas nós não estamos suspendendo a luta contra o orçamento secreto. Nós não estamos suspendendo a luta contra o poder oligárquico. Nós não estamos dos assassinos de Marielle, não dos golpistas de plantão. Nós não estamos suspendendo o conjunto das... O Alexandre de Moraes está se tornando uma chacota internacional. Depois de ele ter tentado extraditar o Alan dos Santos. E o governo Biden nos Estados Unidos ter dado a negativa. E além disso também não ter extraditado ninguém da Argentina, agora ele não consegue extraditar também, a pedido dele, o Oswaldo Eustáquio. Pelo simples motivo de que é um requisito para a extradição ser crime nos dois países. Como só aqui no Brasil, né? O Alexandre de Moraes criou esse crime de opinião. Os outros países, ainda governados pela esquerda, ainda que socialistas, estão deixando Alexandre de Moraes de lado. Isso tudo daí mostra, né, o destempero e o desequilíbrio do Alexandre de Moraes, porque agora ele tenta retaliar a Espanha, não permitindo a extradição de um narcotraficante internacional pedido pelas autoridades espanholas. Ele está deixando essa pessoa no Brasil em prisão domiciliar. Essa pessoa que foi presa em flagrante com mais de 50 malas com droga. Isso tudo para retaliar, né, por conta da Espanha não ter extraditado o jornalista Oswaldo Eustáquio. Um bandido como Malafaia. Você tem que pagá-lo para chegar a Deus. Ele está milionário, usa relógio de ouro, tem mansão. Ele não é homem de Deus, mas ele é homem do capeta. Ele disse que tem um legado. Que legado, senhor? Ele é um homem do capeta, senhor, rapaz. Se ele, a hora que ele morrer, Deus não aceita ele entrar no céu nunca. Você é um picareta. Mas por quê? O nosso querido, amado e imortal jornalista Ricardo Boechat o defendeu muito bem, o definiu muito bem, lembra? Lembro. Eu não vou só falar aquela frase que ele falou, vai chupar. Lembra? Ele falou, vai chupar uma rola. É isso aí, você lembra? Você já falou no ar, pronto. Eu não ia falar, você falou. Não, pô, picareta. Mas ele falou no ar. Um vendedor da palavra de Deus. Então nem ele Jesus não é nada Cristo daquilo? Claro que não. Ele é tudo de pior que você imaginar. Ele é dinheiro, senhor. Ele é pior do que qualquer prostituta. E eu peço desculpas às prostitutas que são mais éticas do que ele, porque elas fazem o quê? Sexo, porque na verdade elas são profissionais de sexo. Elas precisam de dinheiro para sobreviver. Ele não, é diferente. Pelo amor de Deus. Não, por favor, para de falar de Malafaia pra mim. Não, então tá bom, vai. Não, por favor, aí não. Se eu te falasse que a Polícia Militar de São Paulo, comandada pelo Tarcísio e pelo Derrite, botou fogo numa cruz, você acreditaria? Para ser mais claro, isso foi inspirado na Ku Klux Klan, a maior organização racista e neonazista dos Estados Unidos, que no período de maior segregação racial do país, foi responsável pelo assassinato de milhares de mulheres, crianças e homens negros nos Estados Unidos. Eles chegavam nos bairros negros com a cruz em chamas, como a que está no vídeo aqui da PM, e matavam pessoas, entravam nas casas, botavam fogo, incendiavam o bairro inteiro. Aliás, isso está muito bem expresso num dos clássicos do cinema sobre esse período, que é o filme Mississippi em Chamas. Agora, isso aqui em São Paulo não veio do nada. Isso é resultado de uma política que o Tarcísio tem feito desde que assumiu o governo e botou o Derrite como secretário de Segurança Pública. Eu não sei se vocês lembram, ele falou para o aumento da violência policial e para os abusos. Pode chamar a ONU, a Liga da Justiça. Eu não tô nem aí. Ele boicotou as câmeras corporais, trabalhou contra elas e o resultado não podia ser outro. O número de mortes causadas por policiais em São Paulo praticamente dobrou já no primeiro ano do governo do Tarcísio. Foi de 355 para 702 mortes provocadas pela ação da PM. A gente viu o que foi aquilo em Santos. Cada dia, na verdade, aparece um caso novo, seja de morte, de assassinato, como a do senegalês, agora há pouco aqui no centro de São Paulo, no Brás, à luz do dia, ou de espancamento nas ruas. É meio que um liberou geral. É isso que o Tarcísio transmite para a tropa. Esse caso do ritual racista e neonazista inspirado na Ku Klux Klan, lá em São José do Rio Preto, tem que ser um marco para uma reação da sociedade. A deputada Ediane Maria já entrou no Ministério Público exigindo a responsabilização e punição
de todos eles. A gente precisa reagir antes que seja tarde. Vamos lá, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi destaque mais uma vez na imprensa internacional. Ele, que nesse caso do Economist, onde ele teve uma reportagem de grande destaque sobre ele é tratado como um personagem de alto significado, porém com uns poderes abusivos. No caso mais recente, Moraes criou uma crise diplomática com a Espanha, depois que a Espanha negou a extradição de um blogueiro bolsonarista. Reportagem de Luciana Amaral. Alexandre de Moraes suspendeu o processo de extradição solicitada pelo governo da Espanha do cidadão búlgaro Vasil Vasilev, preso por tráfico de drogas. Além disso, converteu a prisão preventiva em domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Moraes alegou o princípio da reciprocidade. Na última segunda-feira, a Justiça da Espanha rejeitou a extradição do blogueiro Osvaldo Eustáquio, alegando motivação política para o pedido do governo brasileiro. O ambiente de decisões do Supremo perante grupos ligados a Jair Bolsonaro também foi considerado pelos espanhóis. Decisões como essa se somam a outras recentes tomadas por Moraes, que tem chamado a atenção da imprensa internacional. Nesta semana, a revista britânica The Economist publicou 2 textos com críticas ao Supremo e especialmente a Moraes. Uma das reportagens diz que a democracia no Brasil vem sofrendo diante do que chama de políticos podres, corruptos. Mas também endereça o que enxerga como outro problema: juízes com excesso de poder. Intitulada a Suprema Corte do Brasil sob julgamento, a matéria avalia que ninguém personifica melhor a situação do que Alexandre de Moraes. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. A Economist considera haver um componente pessoal para o que chama de campanha de Moraes. Ele recebe constantes ameaças de morte. Essas ameaças parecem revigorá-lo e conferiram às suas decisões um tom absolutista, diz um trecho. A revista The New Yorker publicou na semana passada uma longa reportagem dizendo que, às vezes, as investigações de Moraes forçaram os limites, como quando ele mandou bloquear contas de redes sociais sem maiores explicações às plataformas. Recentemente, o jornal The New York Times destacou o julgamento de Bolsonaro no Supremo, chamando atenção para o fato de que Moraes é o relator e, ao mesmo tempo, um dos alvos do plano de assassinatos revelado na investigação do golpe. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!